Mateus 18, amém? E como ontem, foi o dia das crianças, nós vamos ler esse texto que fala um pouquinho sobre o que Jesus disse acerca das crianças, e a gente relembrar esse texto muito importante que ensina demais a nossa vida. Diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Diga glória a Deus. Igreja, quando o Senhor Jesus, Ele habitou neste mundo, Ele tomou a forma de homem e viveu entre nós. Jesus, Ele teve vários projetos diante dele. Ele teve um dos principais projetos, claro que talvez o principal, na verdade, que foi promover a salvação. Chegar até a cruz do Calvário, morrer na cruz por nós, entregando a sua vida, assim para que nós pudéssemos então ter o nosso nome escrito no livro da vida. Quantos estão felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida? Amém, irmãos? Mas além de promover salvação, Jesus também veio demonstrar o amor do Pai. Jesus veio trazer uma mensagem poderosa, trazer uma mensagem de esperança, de amor, trazer a mensagem do poder do Espírito Santo, aonde através de curas, de milagres, até mesmo ressurreição de mortos, Jesus promoveu enquanto Ele esteve aqui na terra. Mas de todos esses projetos, dessa missão de Jesus sobre a terra, há algo muito importante que nós não podemos esquecer. Jesus também se preocupou em formar um grupo de discípulos. Jesus, preste atenção, Ele não tinha apenas 12 discípulos. Aqueles 12 eram um grupo mais próximo de Jesus. Na verdade, a Bíblia nos diz que Jesus tinha até um grupo de 70 discípulos, mas aqueles 12 eram os que caminhavam mais próximo de Cristo. E às vezes nós podemos perguntar: por que Jesus, Ele gastou tempo, Ele se dedicou à formação daqueles discípulos? Porque Ele gastou tempo treinando e aperfeiçoando aqueles homens? Irmãos, Jesus fez isso porque Jesus precisava ter pessoas que pudessem carregar esta mensagem, para que pudessem levar a mensagem dele para outras pessoas. Se Jesus somente viesse a esse mundo, trouxesse a mensagem, mas não tivesse pessoas que fossem como depositários dessa mensagem, pessoas que pudessem então carregar essa mensagem e levar a outras pessoas, essa mensagem então, ela se perderia. Você só está aqui hoje por causa daqueles primeiros discípulos. Eles transmitiram aquela mensagem a uma outra pessoa, que transmitiu a outras pessoas, e assim por quase 2000 anos, até que alguém um dia também transmitiu a você essa mensagem. Você lembra aquela pessoa que talvez foi usada por Deus para talvez trazer a você um convite para estar na igreja, que falou do amor do Senhor Jesus? E isso também, irmão, serve de nós como também uma mensagem, uma reflexão. Será que esta mensagem que um dia chegou a mim, eu estou transferindo a outra pessoa? Perto de você, alguém extremamente desesperado. Perto de você, alguém que está contando com você, que você possa levar essa mensagem a um parente, a um familiar, a um amigo, a um vizinho seu. Talvez você está segurando essa mensagem, talvez algumas barreiras estão te impedindo, talvez o medo de ser rejeitado, mas o que vão pensar de mim? Talvez um pouquinho de timidez, talvez um pouquinho, talvez não saber o que dizer, o que falar. Irmãos, você não precisa se preocupar com isso. A palavra de Deus diz que ao nós abrirmos a nossa boca, o Espírito Santo colocaria as palavras na nossa boca para tocar os corações. Às vezes nós pensamos: mas eu não conheço assim tanto de Bíblia, eu não conheço assim de teologia. Igreja, preste atenção, as pessoas não querem saber de teologia, elas não querem saber quantas asas os anjos têm, porque quantas leis do Velho Testamento. Você pode sim falar de Jesus, porque existe dentro de você uma pregação poderosa, que na verdade a pregação que está dentro de você é até mais poderosa que a pregação que você está ouvindo agora, porque qualquer pessoa ao escutar
escutar eu pregando, ela pode dizer: eu não concordo com esse pastor, eu discordo do que ele está dizendo. Ela pode olhar e escutar a minha pregação e dizer: eu não acredito no que ele está falando. Mas existe uma pregação que está dentro de você, que ela não pode refutar, que ela não pode rejeitar. É a história da sua vida, é a transformação que Deus operou dentro de você. Isso ela não pode negar. Então conte a sua história. Diga para o seu vizinho: conte a sua história. Fala para ele, diga o que Jesus fez. Diga: olha, eu era dessa forma sem Jesus, eu encontrei Jesus e hoje eu tenho a minha vida transformada pelo poder e o amor do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos levar essa mensagem, vamos compartilhar com aquele que está perto de nós. Nessa semana, na nossa igreja, é uma semana muito especial. É semana de nós estarmos nos lares e falarmos de Jesus. Abra a sua casa, convide as pessoas para estarem lá e receberem essa mensagem. Ofereça para alguém, chegue para alguém, não precisa complicar. Chegue para alguém que você conhece, diga: olha, você gostaria que alguém fosse aí na sua casa orar por você. Leve também você essa mensagem. Talvez aquela pessoa não abriria a casa dela para um desconhecido, mas você, ela estaria pronta para ouvir a palavra de Deus através de você. Quantos aqui estão dispostos a dizer: Senhor Jesus, pode contar comigo? Levanta a sua mão, diga bem forte: Senhor Jesus, conta comigo, Jesus. Amém, igreja? Então Jesus, ele discipulou aqueles homens para que pudesse então externar, compartilhar e transferir a outras pessoas essa mensagem poderosa do Evangelho de Cristo, que é o amor do Deus Pai e o poder de transformação das nossas vidas. Mas ao Jesus chamar aqueles homens, Jesus não somente os chamou, Jesus não somente escolheu eles e falou assim: olha, fique aí comigo e aí eu vou falar com vocês e vocês vão carregar essa mensagem. Não, aqueles homens precisavam passar por um processo de transformação. Essa mensagem não podia ser colocada dentro daqueles homens de qualquer forma, pois se Jesus colocasse a mensagem naqueles homens de qualquer forma, essa mensagem seria contaminada, essa mensagem seria poluída, essa mensagem seria distorcida. Então Jesus chamou aqueles homens, caminhou com eles e trouxe eles para um processo de transformação. Esse processo, nós damos um nome para isso. Qual é o nome que nós usamos? O discipulado. Jesus discipulou aqueles homens, os preparou, os treinou, e é o mesmo nome que você e eu recebemos até os dias de hoje. Nós somos discípulos do Senhor Jesus, e todos nós, irmãos, ainda estamos nesse processo, num processo de aperfeiçoamento, num processo de transformação. E a realidade, igreja, é que muitas vezes nós estamos nesse projeto, muitas vezes nós não respondemos como deveríamos responder, não é verdade? Às vezes durante esse projeto, às vezes a gente falha, às vezes durante esse projeto, nesse processo, a gente desanima. E talvez muitos de nós estamos aqui hoje, nessa noite, escutando essa mensagem, e talvez o inimigo tenha soprado em sua mente, dizendo: olha, esse negócio de ser crente não é para você, você não serve, você não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Quem sabe talvez alguém até entrou em nosso meio hoje, dizendo: olha, hoje é o último culto que eu vou na igreja, porque eu não sirvo para ser de Deus, eu não consigo sentir a presença do Senhor, eu não consigo fazer aquilo que precisa ser feito, há pecados que eu não consigo abandonar, há hábitos na quais ainda estou escravizado. Mas Jesus trouxe você aqui nesta noite para lembrar de você o que está escrito lá no livro de Lamentações, capítulo 3: as minhas misericórdias renovam-se a cada manhã. Quantos creem que a misericórdia do Senhor está se renovando sobre você? Amém, irmãos? O Senhor te trouxe aqui para dizer: meu filho, persevera nesse caminho, continua firme nesse processo, não desista nele. Eu estou cuidando, eu estou transformando, eu estou te restaurando, eu estou moldando você. Ele não está querendo dizer para nós no sentido: olha, tudo bem, pode errar, fazer o que você quiser. Veja bem, não é isso que Deus está dizendo. Sim, os nossos erros são sérios, sim, os nossos pecados, eles geram consequências,
Mas o que Deus está querendo dizer é que nada pode nos separar do amor do Senhor. Todos nós estamos nessa caminhada, e talvez você tropeçou nessa caminhada nos últimos dias, nas últimas semanas. Talvez você está decepcionado com você mesmo, e achando que esse negócio de ser de Jesus não é para você. Mas isso é uma grande mentira. A Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira. A verdade é que você é um filho e uma filha de Deus, e Deus não desiste dos teus filhos. Mas também, igreja, vale lembrar que se você está nesse processo, a pessoa aí do seu ladinho também está. E também da mesma forma que não é talvez tão fácil para você esse processo de se tornar cada dia mais parecido com Cristo, um discípulo de Jesus. Para o seu vizinho, para o seu irmão em Cristo, também para ele não tem sido tão fácil. Então eu queria que você pegasse agora o seu dedinho, e eu quero matar a saudade, que eu estou com saudade de fazer isso. Vire agora para ele que está perto de você e diga assim para ele: tenha paciência comigo. Fala para ele aí. E você já sabe o que você vai dizer, né? Vira para ele e diga assim: porque eu estou tendo muita com você, viu? Hoje eu estou matando a saudade, né, irmãos? E Jesus, então, naquele processo de discipular aqueles homens, ele percebe que havia ali dentro daqueles discípulos uma área que precisava ser trabalhada. Todos nós, irmãos, temos áreas a serem trabalhadas, nas quais Jesus de tempo em tempo vai trabalhando em nosso coração. E Jesus então encontrou aqueles discípulos numa discussão extremamente inútil. Aqueles discípulos, eles estão debatendo entre eles quem seria o maior no reino de Deus. Jesus trazia uma mensagem que ele veio para implantar o reino de Deus, esse reino de amor, esse reino de justiça. Mas eles não estão entendendo esse reino de Jesus. Eles estão comparando o reino que Jesus veio implantar como o reino dos homens. E no reino dos homens é um reino de hierarquias, de cargos, de funções, é um reino de supremacia, é um reino de vantagens. E agora esse reino que ainda estava sendo estabelecido, eles já começam a disputar entre eles quem seria o maior nesse reino. Olha a viagem que eles estão ali viajando, né? Eles estão ali dispersos. Então agora Jesus chama a atenção deles e fala assim: gente, vocês estão se preocupando com algo que não existe. E Jesus então aqui, irmãos, como o mestre dos mestres, Jesus aqui o maior exemplo de um educador, ele traz agora uma criança e fala assim: eu vou dar uma lição para esses homens, eu vou ensinar algo para eles. Aliás, vale lembrar, terça-feira agora, dia 15, é o dia dos professores. Temos alguns professores em nosso meio, gente. Vamos aplaudir os nossos educadores. Eu venho de uma família de professores, irmãos, e nós temos que valorizar. Parabéns você, professor. É mais do que uma profissão, é uma vocação, é um chamado mesmo de Deus. E Jesus então agora, presta atenção, ele pega uma criança, num processo ali de didático, de ensino. Ele fala assim: vocês querem saber de uma coisa? Vocês estão se perguntando quem é o maior no reino? Eu vou dizer para vocês: o maior no reino é aquele que for como uma criança. Vocês têm que se tornar como uma criança. Vocês têm que ser como uma criança, porque no meu reino o maior é aquele que é como uma criança. Irmãos, pode parecer para nós nos dias de hoje até algo assim, que normal, porque hoje nós vivemos numa época que nós temos o Estatuto da Criança, a criança tem direitos, nós temos a luta pelas crianças. Claro que nós poderíamos melhorar isso muitas vezes mais. Mas naquela época, quando Jesus traz uma criança, coloca aquela criança no centro daqueles discípulos e diz: olha, vocês querem ser o maior? Vocês têm que se tornar como esta criança. Aquilo, irmãos, implode a cabeça daqueles discípulos, aquilo explode os paradigmas, a mente deles começa a entrar parafuso, eles não começam a entender o que Jesus está dizendo. Porque, irmãos, a criança naquela época era alguém, na verdade, sem nenhum valor. Eles estavam naquela época debaixo do domínio do Império Romano. E você sabia que no Império Romano não era considerado um crime matar criança?
Se, por exemplo, um pai, ele queria que nascesse um filho homem e nascesse uma filha mulher, ele podia desfazer daquela criança a qualquer hora. A criança era um objeto de pagamento. Você lembra histórias da Bíblia, que havia uma viúva, que ela tinha uma dívida, e a forma de pagar a dívida era dando os filhos como pagamento de dívida. Ou seja, Jesus então ele traz a criança, alguém que não tem valor, alguém que é considerado apenas um objeto, e diz: vocês querem ser o maior? Sejam iguais a esta criança. E aquilo começa a mexer dentro deles. E quando Jesus diz para ser igual a uma criança, preste atenção, ele não está dizendo isso aqui no sentido de nós sermos imaturos, amém, irmãos? No sentido de nós sermos irresponsáveis. Mas ele está fazendo questão de olhar algumas características de uma criança que nós não podemos perder. E aqui Jesus então cita uma delas no versículo 4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então ele traz essa característica da humildade. Uma das coisas mais lindas, irmãos, da criança é que ela é humilde. E preste atenção, humildade na visão bíblica não é pobreza. No nosso país, quando alguém quer falar assim que veio de uma família pobre, geralmente ela diz: eu vim de uma família humilde. Mas humildade não tem nada a ver com pobreza, irmãos. Porque existe muito pobre humilde, mas também existe muito pobre orgulhoso. E tem muito rico orgulhoso, mas também tem muito rico humilde. A humildade no conceito bíblico, ela se refere ao sentido de dependência. Ela se refere ao sentido que eu preciso um do outro, que eu preciso de Deus, eu preciso dos meus irmãos. Uma criança, quando ela se machuca, você já viu ela ficar orgulhosa? Não. Uma criança que machuca com o dedo sangrando, ao primeiro adulto que ela encontra, ela já mostra o dedinho dela, não é verdade? Ela faz questão de mostrar que ela está ali machucada. Irmãos, nós temos crianças na igreja, eu amo as nossas crianças, eu amo passar no meio delas. Uma das coisas mais engraçadas que eu dou risada com as crianças, como elas gostam de mostrar os machucados delas. Olha, pastor, eu ralei o joelho. Olha, pastor, e eu percebo que elas fazem isso até para pedir oração. Tem uma criança, irmãos, que já faz acho que há uns 7 anos, todo culto ela me apresenta um machucado. Eu até chego para ela e falo assim: qual é o machucado de hoje? E ela fica assim: ah, pastor, tem esse aqui. Aí ela já fica assim com o olhinho fechado, esperando a oração pelo machucado dela. Criança pede ajuda. Então vale a nós sermos ministrados pelo Espírito Santo nessa noite. Será que nós não temos andado orgulhosos demais? Será que nós temos nos fechados nos nossos problemas? E eu quero falar especificamente aos homens que estão aqui. Nós homens somos muito ruins nisso. Nós nos fechamos, nós não pedimos ajuda, nós não queremos externar as nossas dores, nós temos medo do que vão dizer, pensar de nós, nós temos medo de perdermos a nossa reputação, nós queremos impressionar as pessoas. Irmãos, nós não podemos ser assim, nós temos que entender que nós precisamos um dos outros, amém, igreja? Nós dependemos um dos outros. A Bíblia diz: ai daquele que anda sozinho. Porque aquele que anda sozinho, quando cair, não terá ninguém para levantá-lo. Comunique a sua necessidade. O livro de Romanos diz: comunique aos outros que você está precisando. O livro de Tiago diz o seguinte: estás alguém entre vós doente? Chame os pastores. Não é o pastor que corre atrás. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não vai atrás das pessoas. Nós vamos atrás das pessoas, mas não é papel do pastor ficar adivinhando. Quando alguém está mal, a Bíblia diz: se você está mal, é você que tem que chamar o pastor. É entrar em contato, é ligar, chamar um líder, falar com o líder da tua célula e dizer: olha, eu preciso disso. Talvez você não está tendo vitória numa área da sua vida porque você está lutando sozinho. Quando nós entendemos, irmãos, que sozinho nós não chegamos a lugar nenhum, mas quando nós unimos, estamos no corpo de Cristo, ali o milagre do Senhor acontece. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor determina a sua bênção. Quem tem participado de uma célula sabe disso.
quando nós reunimos semanalmente num grupo, e ali nós pedimos orações, porque muitos milagres acontecem na célula, porque isso é bíblico. A Bíblia diz: aonde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, aquilo que é ligado na terra é ligado lá nos céus. Mas nós podemos também falar de algumas outras características da criança. Jesus falou da humildade, mas também podemos lembrar, por exemplo, da simplicidade. Criança é simples. A criança, ela está andando no supermercado, e o tênis dela, o sapato está apertando, o que ela faz? Ela pega e joga o sapato. Quem já pegou o teu filho descalço? Cadê o seu sapato, filho? Joguei em algum lugar aí. Né? Nós adultos, não, a gente fica com os pezinhos assim, né? Os dedinhos curtados assim, né? A gente fudido, a gente fica aquelas dores nos pés, porque a gente não quer passar essas vergonhas. Não estou dizendo que está liberado de tirar o tênis não, viu, irmãos? Não é isso não. Mas a simplicidade. Será que você talvez não perdeu a simplicidade? Será que talvez hoje tudo tem sido tão complicado? Às vezes, irmãos, nós vamos complicando demais as coisas. Parece que a gente vai ficando mais velho. Parece que às vezes vai ficando com a vida mais bem sucedida. Vai sendo tudo cada vez mais o quê? Complicado. E a gente vai se tornando chato, a gente vai se tornando burocrático, a gente vai se tornando aquela pessoa insuportável. Que nessa noite o Espírito Santo, ele possa restaurar essa simplicidade entre nós, amém, igreja? Uma outra característica da criança, irmãos, é muito gostoso dar presente para criança, não é verdade? Porque criança, ela se alegra facilmente. Você dá um pirulito para ela, você dá um algodão doce para ela fica o quê? Feliz. Quantos de nós, talvez nessa noite, nós precisamos resgatar, irmãos, essa simplicidade, essa facilidade em se alegrar? Tem gente, irmãos, que nunca está bom as coisas para ela é um poço de insatisfação. É aquele poço que não tem fundo. Você faz, você ajuda, você dá, você fala, você faz tudo. Ela está sempre de cara emburrada. Ela nunca está feliz, ela nunca está alegre. E assim, irmãos, a vida, ela vai se tornando um peso. E a oração que Deus colocou em meu coração para fazer hoje, e eu creio que Deus vai operar essa obra em nosso meio. Deus vai trazer essa obra, irmãos, trazer uma leveza na nossa vida. Quantos precisam desta oração, irmãos? Quantos nós estamos carregados, oprimidos? Irmãos, Filipenses diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. A alegria é uma escolha. Ou eu posso ficar triste por aquilo que me falta, ou ficar alegre por aquilo que Deus tem me dado. Jesus estava tentando mudar a visão daqueles homens. Jesus estava tentando mudar a forma deles enxergarem as coisas. E é o que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Talvez você olhe a sua semana, uma semana cheia, com tantas coisas para fazer. Talvez até desanimado. Chega domingo, esse horário vai dando até um desânimo, né, irmãos? Já começa a lembrar: amanhã, segunda-feira braba. Ai, essa semana tem tanta coisa para fazer. Glória a Deus que tem muita coisa para fazer. Porque é pior ficar parado sem nada para fazer, irmãos. E eu tenho certeza que muitos vão chegar amanhã aqui alegres no seu trabalho. Vão chamar você até esquisito, viu? Depois da oração nós vamos fazer hoje aqui. Vão chegar para você e falar: o que você aprontou esse final de semana, hein? Você cheirou alguma coisa aí, né? E você vai dizer: sim, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu tive o Senhor Jesus inundando o meu ser. Eu escolho, irmãos, se alegrar no Senhor. Eu escolho, irmãos, vibrar com aquilo que Deus tem me dado. Você pode olhar para a sua casa e falar: Jesus, que casa, Senhor. Mas, irmãos, é muito melhor ter esta casa do que não ter ninguém. Deixe a alegria do Senhor inundar o seu coração. Amém, igreja? Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Criança perdoa facilmente. Já viu criança brincando, irmãos? Elas estão brincando. De repente elas brigam. Não é assim? De repente elas falam assim: mamãe, nunca mais vou convidar o Joãozinho para vir na minha casa. Eu não quero mais brincar com ele. Aí os pais, que já são mais sábios e maduros na vida, né? Só dá um tempinho, né? Não faz nada.
Passa 3 minutos, eles estão brincando de novo. Porque eles aprenderam, a criança, ela não guarda. Quantas vezes de nós estamos aqui guardando algo, não por 3 minutos, por 3 dias, 3 meses, 3 anos. Tem casais que ficam 3 dias sem se falar. Tem pessoas que moram numa casa e ficam semanas sem conversar uma com a outra. Há pessoas que guardam ofensas por 10, por 15, 20 anos. Que o Espírito Santo, irmãos, trabalhe em nosso coração nessa noite, e nós possamos seguir as palavras do nosso Mestre Senhor Jesus. Amém, igreja? Uma das coisas mais lindas da criança é que a criança, ela não corre do pai, ela corre sempre para o pai. Quando a criança, ela está ao menor sinal de perigo, ela não foge do pai. Quem aqui já atravessou a rua com uma criança sabe disso. Quando você está atravessando a rua com uma criança e ela sente algum perigo, o que ela faz? Ela agarra nas pernas do pai. Certa vez o salmista disse: eu elevo os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me virá o socorro? E qual é a resposta do salmista? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez nessa jornada da sua vida com o Senhor, algumas coisas talvez não estão saindo como você gostaria. Nessa noite você tem uma escolha a fazer. Ou você pode correr para o Pai, ou você pode correr do Pai. E sabe como que a gente corre do Pai? Nós corremos do Pai quando há algo que acontece que nós não nos agrada, quando algo acontece que nos entristece, a gente começa então a murmurar. Em vez de se agarrar nas pernas do Pai, do nosso Deus, e pedir a sua ajuda, o seu poder, e confiarmos nele, nós começamos: por que Deus? Nos agarramos aos porquês, nos agarramos à revolta, nos agarramos às dúvidas, começamos a dizer: que adianta servir a Deus? Que adianta fazer o certo e dá tudo errado, e parece que o outro que faz o errado dá certo? Que adianta orar? Que adianta estar ao culto? Que adianta estar na célula? Que adianta ofertar? Quando você escolhe essa postura, você não está correndo para o Pai, você está correndo do Pai. A criança, ela corre ao seu Pai, ela tem uma fé simples. Será que a tua fé já se perdeu a simplicidade dela? Você lembra daquele homem que uma certa vez disse para Jesus: Jesus, basta apenas uma palavra. Tem gente, irmãos, que uma palavra não é mais o suficiente. Ele precisa de um texto, ele precisa de um livro, ele precisa de um memorando, ele precisa de conversas enormes. Ele perdeu agora aquela simplicidade e crê que basta uma palavra do Senhor Jesus na sua vida e pode tudo mudar. A criança, eu lembro que uma vez meu filho quebrou algo extremamente complexo, algo eletrônico, moeu aquele negócio, e ele chegou e falou assim: pai, conserta. Na simplicidade dele, ele acreditava que eu poderia consertar qualquer coisa. E quando Jesus diz então para nós que sejamos como uma criança, pegue aquilo que está quebrado na sua vida, que talvez você quebrou, talvez você deixou isso carregar nas suas mãos, talvez teu casamento, tua família, tuas finanças, tua vida ministerial, talvez a sua profissão. Pegue aquilo que quebrou, aquilo que não está mais tão agradável assim, e ao invés de correr do Pai, se permitir nessa revolta, o Pai está aqui nessa noite e diz: meu filho, volte para mim como uma criança. Chegue com o teu brinquedo quebrado perante mim e diga: pai, conserta para mim. Eu creio que tu és ainda o Deus do impossível e que basta uma palavra. Quantos de nós já não chegamos mais a Deus como uma criança que chega ao Pai? Eu queria que você levantasse tuas mãos neste momento.
Fale com Deus agora. Chegue para Ele como uma criança. Quem sabe você precisa chamá-lo agora, não de Jeová Rafá, o Jeová Jireh. Ele é isso também, mas Ele é o seu Pai. Quem sabe você precisa dizer: Paizinho, aqui está o teu filhinho, aqui está a tua filhinha, Pai. Eu não entendo, mas eu confio no meu Pai, eu me agarro ao meu Pai. Eu não vou correr do meu Pai, mas eu vou correr para o meu Pai. Senhor, eu quero orar nessa noite por aqueles, ó Pai, que nessa jornada da fé, na caminhada cristã, talvez tropeçaram, caíram, Senhor. Talvez o inimigo assopra nessa mente que ele não serve para isso. Eu repreendo essa mentira agora. Sai em nome do Senhor Jesus, porque a obra que o Senhor começou, Tu és fiel para terminá-la, Senhor. O Senhor não faz nada pela metade, Senhor, e eu creio que o Senhor vai completar e finalizar aquilo que o Senhor começou. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, eu te peço agora, Pai, como aquela fé simples de uma criança, Senhor, renova-nos, ó Pai. Traga a leveza da vida agora, Senhor, renova agora, que toda a opressão, todo o desânimo, esse cansaço que não sai do corpo, essa vida ela dorme, ela descansa, mas ela acorda cansada, Pai. Ela tem se perguntado: esse cansaço não sai de mim, eu expulso ele agora em nome de Jesus. Renova as forças, renova a alegria nesta vida, Senhor. Dê a mão para quem está do seu lado.